Neste vídeo vamos falar sobre a saída de Tuma do cargo de conselheiro e presidente do Conselho do Corinthians. Te explico detalhes sobre esse tema. Também falaremos sobre André Sanches. Finalmente será expulso do Corinthians? Trataremos sobre o novo gerente de futebol do clube, bastidores dessa contratação, e também de Memphis Depay, atualizações sobre o tratamento dele. Só peço duas coisas para você: deixa o like, bora atingir a meta de 1.500 curtidas e inscreva-se no canal porque isso é muito importante. Bora brilhar, meu povo! Muito bem, rapaziada, só reforçando para você se inscrever. Às vezes você se esquece de inscrever-se no canal, isso acontece, tá tudo bem. Mas inscreva-se porque dá tempo para atingirmos a meta de 50 mil inscritos. É de graça, não custa nada. Tá gostando? Inscreva-se no canal. Não tá gostando? Inscreva-se por dó. Bom, minha gente, bora falar sobre a situação de Romeu Tuma Júnior, que se licenciou do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians hoje. Ele deixou o posto depois de uma liminar da Justiça, que suspendeu a realização da Assembleia Geral de Associados que votaria uma reforma do Estatuto do clube. Isso foi um pedido do Isabella, né? Para que isso realmente não passe na Assembleia Geral. Estava marcada para dia 18 e o Felipe Isabella, que é conselheiro do Corinthians, disse que lamenta que tenha sido necessária a intervenção judicial para corrigir a ilegalidade, que ele chamou, que está sendo praticada pela presidência do Conselho. Então, essa foi uma decisão do Felipe Isabella. E aí o Tuma automaticamente pede para deixar o cargo, dizendo que nos últimos dias ficou evidente a construção de uma operação política para bloquear a vontade dos associados e que a presença dele passou a ser usada pelo presidente Osmar Stabile como argumento para inviabilizar a votação da reforma do Estatuto. E aí ele disse que, enfim, tem vivido momentos complicados, chamou de traidor o Osmar Stabile, né? De quem quer um Corinthians democrático, né? Segundo o próprio Romeu Tuma Júnior. Então tudo isso acontece nos bastidores do clube. O Stabile está fora do cargo, o Romeu Tuma Júnior está fora do cargo e o Stabile segue como presidente. Agora vamos aguardar os próximos passos para ver como é que vai ser a presidência do Corinthians com relação ao Conselho Deliberativo. Lembrando que esse ano teremos votação para a presidência do clube. Vai ser um ano movimentadíssimo no Esporte Clube Corinthians Paulista. E ainda falando sobre decisão política, a Comissão de Ética do Corinthians aprovou um parecer que recomenda a expulsão de André Sanches do quadro de associados pelo uso indevido do cartão corporativo. Essa decisão de acatar ou não a recomendação agora cabe ao Conselho Deliberativo do Corinthians, depois da investigação da Comissão de Justiça, que concluiu que o ex-dirigente usou o cartão do clube para bancar despesas pessoais sem prestação de contas. O presidente da Comissão de Ética, Leonardo Pantaleão, elaborou um parecer que sugere a expulsão de André Sanches. Esse texto teve a aprovação unânime de quem participava da comissão e agora o parecer vai ser votado pelos membros do Conselho Deliberativo em uma data que vai ser marcada. Vai caber aos conselheiros a decisão final sobre a punição de André Sanches. A defesa do Andrés ainda não se manifestou sobre esse tema. Que ele seja punido, né? Que ele seja punido por tudo que está sendo aí mostrado e quem sabe comprovado. Vamos falar também sobre o novo gerente de futebol do Corinthians, o Júlio César, que é ex-goleiro do clube, né? Vai ser apresentado na próxima terça-feira aos atletas amanhã e vai ter a missão de aproximar o elenco profissional da diretoria, né? Então, o detalhe é o seguinte: há um tempo o Corinthians estava procurando esse gerente de futebol. Eu trouxe para vocês que o Paulinho chegou a ser cogitado, que essa foi uma possibilidade cogitada, mas isso acabou não avançando. E aí o Júlio César, que estava no Red Bull Bragantino, se tornou uma possibilidade. É um cara que conhece muito bem o Corinthians e que assume uma função que na teoria não era dele, mas na prática estava sendo o Renan Bloise, que era gerente de scout, mas fazia as vias de gerente de futebol. O Júlio César estava no Red Bull como coordenador técnico, ele é formado no Corinthians, a gente sabe bem, mais de uma década dentro do clube. Ele concluiu recentemente os cursos de gestão de futebol pela CBF, se aperfeiçoou em gestão esportiva pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e gestão de futebol pela Conmebol. Então chega ao Corinthians depois de uma recomendação
e uma negociação de Marcelo Paes e também uma aprovação por parte de pessoas próximas ao Osmar Stabile e também ao Marcelo Paes. Só um detalhe sobre Memphis Depay, porque o fisioterapeuta Fermin Valera passou a integrar no dia a dia do Corinthians o trabalho de recuperação do atacante holandês. Ele é um profissional de confiança do Memphis, que veio ao Brasil para, em conjunto com os departamentos médico e de fisioterapia do Corinthians, acelerar a evolução do Memphis para que ele possa estar em campo o quanto antes. Ele também foi responsável por tratar a tendinopatia patelar no joelho direito do Garro, um procedimento que foi realizado em abril do ano passado. O Memphis está com uma lesão no músculo posterior, no músculo anterior da coxa de grau 2, desde da partida contra o Flamengo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ele também está com dores no joelho esquerdo, né? O que motivou a infiltração de ácido hialurônico intra-articular. Então o Memphis está passando por esse procedimento, vamos aguardar. Lembrando que o jogador holandês acabou cortado dos compromissos com a seleção, fez um tratamento com o Valera na Espanha e na Holanda, e também está se esforçando. No último sábado ele chegou a fazer uma publicação dizendo que gostaria de estar no Clássico, que se esforçou para estar no Clássico contra o Palmeiras, mas que isso acabou não avançando, né? E aí o próprio Fernando Diniz depois foi questionado pela Bianca Molina sobre quais são as críticas do Memphis ao departamento de fisioterapia médico do Corinthians, mas isso acabou não tendo nenhuma novidade. O Diniz disse que estava se inteirando ainda para ver o que ia acontecer. Só rapidamente uma pincelada, se vocês me permitem, sobre a minha voz. Primeiro que minha voz está se recuperando de uma gripe forte que eu tive também, estou tentando melhorar, por isso ela é um pouco mais anasalada hoje, peço desculpas a você. E também sobre o jogo deste domingo. Olha, eu vou falar para você, eu tô gostando do Fernando Diniz nesse começo, claro que ainda é muito cedo, claro que tem muita coisa para acontecer, mas as 2 primeiras partidas foram muito interessantes. Pelo menos nesse começo tem parecido retomar a confiança e a autoestima do elenco. Vamos aguardar para que isso de fato continue, né? O Corinthians estava precisando de um treinador que reerguesse a autoestima do elenco. Não sei se o Fernando Diniz vai ser o salvador da pátria, não sei se ele vai dar certo no Corinthians, a gente torce para que sim, mas ainda assim é um cara que tem mostrado esforço para deixar o Corinthians nas melhores condições. Combinado? Muito obrigado pela sua audiência, deixa aquele like, inscreva-se no canal, porque isso é muito, muito importante. Um beijo a todos e até mais.